De nada adianta você estar com o currículo todo preparado, o LinkedIn perfeito, recebendo chamada de recrutador, se quando você chegar ali na primeira contato com o recrutador ou recrutadora e for ter ali aquela primeira comunicação, você acabar não indo bem e acaba por ali mesmo. Então, hoje, vem comigo que eu vou te ensinar como garantir que você vai passar em 90% desses primeiros contatos, que honestamente, hoje em dia é uma obrigação você passar nisso, porque, né, convenhamos, né, de hoje que eu tô falando disso de comunicação. Então, nesse tópico aqui, hoje vai ser, mais uma vez, comunicação, mas vai ser principalmente focado nesse contato com pessoa que pode não ser tão técnica. E um ponto muito importante é que às vezes a gente assume ali que o recrutador, a recrutadora, não vai ser uma pessoa técnica, de fato, e pode ser que não seja, mas um ponto muito importante, é uma pessoa que está ali contratada para geralmente ter esse contato com pessoas da área de tecnologia. Então, isso quer dizer que ela não vai ser uma pessoa completamente oblivion do que está acontecendo. Pelo contrário, muitas vezes ela vai ter um bom conhecimento de causa ali do começo, entender o que está acontecendo, e não vai ser uma pessoa que, se você começar a falar linguiça, encher de termo técnico, vai funcionar. Uma pessoa que vai conseguir distinguir ali se você está enchendo linguiça ou não, se está falando abobrinha ou não, porque é o trabalho dela, de avaliar para ter um certo controle, um certo nivelamento ali para saber se você é um bom fit para a vaga. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é ser direto, conciso e, principalmente, não complicar. Porque, como eu disse, pode ser que você seja uma pessoa que esteja ali no meio técnico, mas não tenha profundidade suficiente de conhecimento, mas vai saber distinguir se você está enchendo o olho em ou não. Então, é muito importante que você consiga se comunicar de maneira direta, de maneira concisa, explicar as coisas que você sabe de maneira simples, que qualquer pessoa ali, seja da área ou não, possa entender. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque não sei se já ouviu falar que se você consegue explicar alguma coisa para uma criança de 5 anos, significa que você de fato sabe alguma coisa. Isso quer dizer que se você consegue simplificar um conceito ou algo que você está aplicando para um nível que uma pessoa não técnica, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento ou background ali no que você está falando, consiga de fato entender, significa que você domina bem o tema o suficiente para fazer essa simplificação. Porque um ponto muito importante, coisas simples tendem a ser difíceis. Por isso que é tão difícil fazer o famoso KISS, que é o Keep It Simple, Stupid. Então, isso é um ponto muito importante. Seja direto, conciso e não complica as coisas. Segundo ponto muito importante. Por mais que você consiga fazer isso, consiga falar de maneira direta, é muito importante que você tenha ali uma historinha meio que pronta para conseguir falar as coisas. Então, tenha um roteiro. Quando eu falo de ter um roteiro, eu estou falando de você ter basicamente algo como desafio que resolveu, ou talvez um problema que você foi muito desafiador para ti, mas não conseguiu concluir, então uma falha, por assim dizer, e a maneira como você lidou, a maneira que você lidou com isso. Por quê? Todas essas coisas vão estar ali te ajudando a mostrar que você é uma pessoa que lida bem com desafios, com coisas complexas, você lida bem também com a falha, porque, sejamos francos, quem nunca quebrou produção, quem nunca teve que fazer um rollback às pressas, é algo normal no nosso dia a dia. Então, são coisas muito importantes para mostrar que você sabe lidar com essas coisas. Você não é uma pessoa que vai ficar desesperada nisso, vai paralisar e não vai conseguir contribuir. Esse é um ponto extremamente importante. Junto disso, de além de ter um roteiro, algo que eu gosto de fazer e, sendo bem sincero, ter muito resultado, saiba exatamente o que a empresa faz, ou seja, conheça a empresa. Por quê? Se você conhece bem a empresa, você consegue fazer com que esse roteiro que você já vai ter ali pré-pronto, eu espero, não seja algo que você esteja tirando da sua cabeça agora, gasta uns 5 minutinhos, escreve no papel exatamente o que você quer fazer. Se você fizer isso, ter isso aí bem definidinho, você consegue mudar isso para que seja mais direcionado para aquela empresa. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você está indo trabalhar numa empresa de streaming. Digamos que você está fazendo o primeiro contato ali com a Netflix. Vai ser interessante você ter ali o seu roteiro, no que você vai falar, uma experiência em relação a streaming, você tem que lidar, por exemplo, com disponibilidade para mais de 1 bilhão de usuários, coisas desse tipo. Por quê? Porque caem nos desafios técnicos que a empresa vai estar resolvendo. Então, isso é extremamente importante e, na minha humilde opinião, algo que pode te destacar ainda mais. E mais um ponto que pode gerar um destaque muito grande é que, além de você conhecer bem a empresa, conhecer a vaga em si. Muitas das vezes, a descrição que vai estar ali é genérica. Mas, se você conhece a empresa, consegue ali ter um título do que é para um direcionamento do que é para trabalhar ali, você consegue pensar, pô, estou indo trabalhar num banco, eles querem que eu trabalhe na parte de plataforma. O que, que pode ser isso? Vamos aqui pesquisar. Então, fazer isso, dar essa pesquisada no Reddit, vira e mexe, ainda mais para empresas enormes, tem muita informação sobre isso.
sobre como essas empresas atuam. E muitas dessas empresas também têm blogs técnicos que explicam muito da arquitetura deles, tomada de decisão específica a times também. Então é algo extremamente importante que vai ajudar muito essa. E bom, agora que você tem tudo isso, para onde você vai? Você chegou lá, vai começar a jogar um monte de perguntas para o recrutador e depois esperar um monte de perguntas? Não. Você que acha que provavelmente o ponto mais importante é você saber como a entrevista vai funcionar. Você não pode só chegar lá dizendo, não, cheguei aqui, tá tudo certo. Você tem que saber se comunicar. Então, levar isso como uma conversa normal, você está se vendendo, explicando ali o que você vai fazer, é extremamente importante. Mas também aparecer com tranquilidade, aparecer calmo, confiante, sendo bem sincero, essa parte de confiança é o que impacta muito. De nada adianta você chegar numa entrevista achando que não vai passar, porque, bom, vai transparecer. É muito importante que você consiga transmitir essa calmaria, que você tem confiança no que você está falando. Porque entre dois candidatos que você está ali entrevistando, um deles conseguir transmitir confiança no que faz, e outro pode, sendo até mais técnico, conseguir não transmitir essa confiança, cara, convenhamos que a pessoa que transmitir confiança e segurança no que ela está fazendo vai, muito provavelmente, prosseguir para a próxima fase. Então, esse ponto sim, que é tenha calma e confiança. Por quê? Porque isso vai garantir que você esteja ali composto, por assim dizer, para ir bem nessa entrevista. Isso é um ponto muito, muito importante. Junto disso, depois que tem tudo isso aqui, para mim, isso aqui são os 5 pilares de ir bem nesse primeiro contato com o RH, algo muito importante. Vai chegar um momento de entrevista que o RH vai perguntar para ti, certo, agora você tem uma entrevista, uma pergunta, algo do tipo? E é bom você ter. Porque se você fala, não, não, ficou tudo claro, pode demonstrar que não tem interesse, mas sendo bem sincero, hoje em dia é bom você ter umas 2 ou 3 perguntinhas ali de praxe. Uma pergunta que eu gosto bastante de fazer é o que eles esperam de mim num período, digamos, de 3 a 6 meses, considerando que eu passo na vaga, porque isso faz com que eles tenham que pensar nisso, dar essa perspectiva maior e mostra que você está interessado de fato. E também ajuda você a colocar uma expectativa, saber o que é esperado de ti, também saber o que esperar da empresa. Ou seja, você vai ter ali aquele baseline do que esperar da empresa, sendo sincero. É isso. Então é isso. Tenha boas perguntas. Uma delas, perguntar o que é esperado de 3 a 6 meses. E outra que eu gosto de fazer bastante, que a pessoa mais gosta na empresa. Porque essa é uma pergunta que às vezes pega o recrutador desprevenido, porque ela dá um gancho muito bom para uma segunda pergunta. Que se quando você pergunta o que a pessoa acha, gosta mais da empresa, se a pessoa realmente gostar, ela vai trazer boas coisas, por exemplo, work-life balance, benefícios, salários, enfim, todo esse tipo de coisa. Mas ela dá um gancho muito bom para uma segunda pergunta que é o que você não gosta, o que você desgosta, o que não te agrada hoje em dia. Por quê? Porque essa é uma pergunta que a maior parte das vezes não é feita, não é esperada. Então, conseguir chegar nisso é o mais importante. Então, a primeira pergunta ali do que agrada é mais um setup para você conseguir chegar na segunda pergunta, o que você desgosta na empresa. E vale um ressalva. Essa é uma pergunta que tem que ser feita com muito, muito cuidado. Por quê? Porque se você fizer essa pergunta de maneira direta demais, pode não pegar bem. Então, é bem, bem importante que você tenha aquele, como eu posso dizer, que você tenha aquele ponderamento, que você consiga medir se vale a pena fazer essa pergunta. Porque conseguindo fazer essa pergunta dessa maneira, da maneira correta, você pega ele de surpresa, pessoa de surpresa e consegue ali ganhar uns pontinhos, por assim dizer. É o que tem me ajudado bastante. E, por último, mas não menos importante, depois que você passou disso aqui, vai ter as suas entrevistas técnicas, tudo mais. Mas vai ter uma última entrevista, provavelmente, que vai ser com entrevista com o Tech Manager. E quando eu coloco Tech Manager aqui, pode ser literalmente muita coisa, pode ser desde literalmente Tech Manager, Tech Lead do time, como também uma pessoa de gerência que também já foi da área, já foi IC, já esteve ali contribuindo. Então é uma pessoa que vai ter um conhecimento técnico mais a fundo, pode não necessariamente estar ali na trincheira escrevendo código, mas que tem conhecimento de causa do produto, de como ele funciona, da maneira que o software é utilizado ali. Então essa é uma parte extremamente importante e é que eu mais gosto aqui, porque aqui é onde você pode se destacar muito em uma entrevista. Porque, sendo bem sincero, isso aqui, essa primeira parte, entrevista com o computador, hoje em dia, para mim, na minha opinião, você consome conteúdo na internet, consome conteúdo do Galego, do Primo Dev, enfim, da Dev no geral, você tem a obrigação de fazer isso aqui, porque isso aqui já foi batido extremamente várias vezes. Então não é nada novo, estou repetindo aqui algo que já foi dito. Mas quando você chega aqui na entrevista com o Tech Manager, que por si só pode ser um outro bicho de 7 cabeças,
é muito importante que, além de ter isso aqui bem estruturado, você venha preparado, porque não só vão ter perguntas técnicas relacionadas à sua stack, ao que você está fazendo, mas também perguntas relacionadas também a como você lida com as coisas de verdade. Não vai ser uma pergunta tão simples. Por exemplo, me conte um desafio que você resolveu recentemente. Vai ser uma situação que pode ser entregue e falar, como você gerir aquilo? E vai ser isso que você tem, nada mais, nada menos. Então, na entrevista com o Tech Manager, ela não tem tanto roteiro, mas é bom que você tenha um bom conhecimento de causa do que você vai falar, como você pode falar. Então, saiba muito bem quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, como você está resolvendo eles, esse tipo de coisa. Porque isso vai garantir que você consiga expressar isso muito bem durante a entrevista. E algo que sempre me rendeu muito retorno nessas entrevistas ser uma pessoa que é animada com tecnologia. Então, se você conseguir citar projetos que você fez, às vezes contribuições a open source que você fez, é extremamente importante. Hoje em dia é um pouco mais difícil, porque com a open source está passando por um período difícil, mas se você conseguir mostrar isso, mostrar que você é uma pessoa que corre, vai atrás, busca aprender, tem essa curiosidade, tem essa capacidade de aprender por conta, para uma pessoa que também já foi da área, ou até mesmo hoje em dia, ainda programa, ainda está ativamente nas trincheiras, como gosto de falar, é algo extremamente útil. E é uma pessoa que vai estar ali te considerando muito mais do que nesse primeiro contato com o recrutador. Porque imagina quantas etapas você teve que chegar até ali e a pessoa vai ter recebido uma ficha sua completa falando o que você fez, como você foi, seu currículo, todas essas coisas. Então, você conseguir mostrar para essa pessoa que você é a pessoa da vaga, perfeito. E a melhor maneira de fazer isso é você conhecendo bem da empresa, dos desafios, de como ela vai performar, qual é o desafio que aquela vaga ali foi aberta, está buscando preencher e como você imagina que seja isso. O que me fez destacar muito nessa última entrevista foi que, basicamente, quando chegou nessa parte, eu consegui falar de sistemas distribuídos, serviços em escala, serviços que estavam lidando com throughput muito alto, da parte de plataforma, mas também aplicar isso no contexto que era da vaga, mesmo com pouquíssimos dados, sabendo mais ou menos onde ia trabalhar, quais que eram os desafios que estavam sendo enfrentados, eu consegui explicar meu ponto de vista, eu acreditava ser os maiores gargalos, confirmar isso, sugerir não sugerir, ponderar algumas soluções, e tudo isso, sendo bem sincero, garantir que eu passasse. No final da entrevista, eu saí bem confiante, estava quase certo que ia passar. Não falei que era certo, porque eu não gosto de contar com o ovo antes da galinha botar. Mas tudo isso, que honestamente veio de treino em treino, mais de 200 entrevistas no último ano, que compôs tudo isso, que criou essa base forte. Então, por último, nessa parte de Tech Manager, eu não tenho muito a escrever, além de construir em cima do que a gente já falou. Desses 5 pilares aqui. Ser direto, conciso, não complicar as coisas. Ter um bom roteiro para saber o que você falar, ou seja, você conhecer bem o que você está falando, conseguir manter ali, se receber perguntas, conseguir responder elas. Conhecer a empresa, conhecer a vaga e passar confiança no que você está falando. Porque se você fala assim, meio, não sei, ainda mais em inglês, acaba que, bom, não vai ser útil, você vai perder toda a credibilidade que você passou. Porque, no fim das contas, a empresa está procurando você para solucionar um problema ou resolver um gargalo. E você está querendo entrar na empresa por N motivos, seja salário, seja o que for. Então, é uma mão lava a outra, um quid pro quo, onde você tem que se vender e a empresa tem que comprar seu peixe. E, ao mesmo tempo, tem que ser um peixe que você esteja a fim de vender. Então, esse é o mais importante. E considerações finais. Como que eu me torno bom, de fato, em tudo isso aqui, nesses 5 pilares aqui na entrevista com o Tech Manager? Infelizmente, ou felizmente, fazendo entrevistas. Não tem muito o que você fazer. Faça entrevista, seja mock interview. Se quiser, pode mandar mensagem no Twitter, que assim que eu respondo, a gente pode marcar uma mock interview. Mas faça entrevistas para empresas que você quer, para empresas que você não quer. O que acontece muitas vezes é que as pessoas pensam que você pode aplicar uma única vez para uma empresa. Mas, pelo contrário, existem histórias de pessoas que aplicaram mais de 5 vezes para passar numa Big Tech ou uma empresa que queria. Então, é extremamente comum isso. E saiba que existirão diferentes tipos de entrevistas, diferentes níveis de entrevistas, e cada um deles vai exigir mais ou menos de ti. Conseguir treinar em diferentes âmbitos de entrevistas mais difíceis, entrevistas mais práticas, e ter essa facilidade de passar por tudo isso é o mais importante. Porque vai chegar um ponto que vai chegar uma entrevista e você vai falar, tá, vamos. E vai ser algo tranquilo, vai ser uma rotina, algo que você já está
acostumado. E isso é o mais importante, porque quando você está acostumado, as coisas ficam muito mais práticas, se torna um hábito, você se torna proficiente em passar por todos esses passos, proficiente em fazer o live coding, proficiente em resolver o system design, proficiente em falar com o tech manager, se vender, e algo muito importante, proficiente também, às vezes, em negociar um salário melhor, jogar o valor um pouco mais para cima, porque no fim do dia é para isso. E que a gente está procurando, às vezes, uma entrevista nova, um emprego novo, para suprir alguma coisa ali. Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que você tenha gostado. E, bom, comunicação é o pilar de tudo. Até mais.